Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, sábado 21 de setembro, vamos ler o Evangelho do dia e fazer uma breve reflexão. Mas antes eu quero chamar a você que nos assiste nesse momento para invocar a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos buscar sempre a presença de Deus em nossa vida, para que nós possamos entender de fato o que a palavra vem nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho, Jesus nos faça um convite especial. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. E aquele homem levantou e seguiu Jesus. Assim Jesus nos faz esse convite todo dia: segue-me. E muitas das vezes nós não paramos para dar ouvido ao que Jesus vem nos falar. Nós não paramos para ouvir o chamado de Deus. Nós sempre buscando ao nosso interesse próprio e nunca ouvimos o que o próprio Deus vem nos falar. E os fariseus, e ali foram sentando várias pessoas, pecadores, ao lado de Jesus, à mesa, E os fariseus começaram a questionar, a perguntar, Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus nos ensina quem realmente que precisa de Jesus são os pecadores, porque é os pecadores que precisam ser convertidos. Jesus é a cura dessa doença. Jesus é a cura da doença do mundo. Quando é que nós vamos reconhecer? Quando é que nós vamos ouvir o chamado de Deus? Segue-me. E Jesus vem para nos curar. Basta eu apenas deixar que Jesus entre em minha vida e me cure. Basta eu permitir que Jesus
faça a diferença na minha vida, porque se eu sou doente, eu preciso de Jesus. Se eu estou distante do Pai, se eu sou um pecador e assumo isso, é Jesus que me irá curar de todos os pecados. Aprendei, pois, o que significa, quer a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu vim para chamar o justo e não eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio para chamar os pecadores e ele nos convida a essa conversão. Ele nos convida nos ensinando, porque os que estão doentes que precisam de médico. Jesus não veio para os justos, porque os justos já estão salvos. Esse seria o sentido, mas sim por esse mundo contaminado, por esse mundo doente de pecado. Jesus veio para nos salvar e nos ensinar a buscar sempre a tua presença. Só que tem uma questão, voltando lá no começo, se eu não seguir Jesus e não permitir que Jesus faça parte da minha vida, como eu vou ser curado por Jesus? Como? Sendo que a permissão ela é minha. Sou eu que abro a porta do meu coração, o meu coração é aberto de dentro para fora para que Jesus possa entrar. Ele bate, mas sou eu que faço a permissão. Sou eu que permito Deus trabalhar no meu íntimo. Por isso Jesus vem nos mostrar esse caminho. Os justos, eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Se eu basta apenas assumir que sou um pecador e assumir a minha missão e permitir que Jesus possa me curar dessa doença, eu serei livre do pecado e alcançarei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.